Vamos falar sobre o Banco do Brasil, o BBAS3. Teve essa queda recente nas ações, né? E aí surgem, claro, muitas dúvidas. A gente vai tentar explorar um pouco os motivos por trás disso e qual seria a visão de longo prazo para o banco, olhando os dados, as análises que estão por aí, basicamente entender os desafios de agora e o valor que talvez não esteja tão óbvio, né? E antes da gente começar, se você curte esse tipo de análise financeira, já sabe. Deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder as próximas conversas. Bom, para a gente ter um ponto de partida, saiu o resultado referente a maio, né? E mostrou um lucro que o pessoal considerou baixo, algo em torno de 500 milhões de reais. Isso, claro, gera uma certa preocupação. O que exatamente está pressionando os números do banco nesse momento? Olha, o fator principal, assim, a análise que a gente viu aponta é o aumento do risco de inadimplência. E isso está bem concentrado no setor do agronegócio, viu? Principalmente produtores de soja. Esse cenário todo, ele força o banco a fazer o quê? Aumentar as provisões para devedores duvidosos. São aquelas reservas, né? Para cobrir possíveis perdas. E esse movimento, claro, bate direto no lucro líquido e, por consequência, no capital que o banco teria para distribuir como dividendo para os acionistas. Entendi. E olhando um pouco para frente, para 2025, a perspectiva, segundo essa análise, é de um lucro anual um pouco mais contido, talvez abaixo daqueles 30 bilhões que a gente viu antes, ficando ali numa faixa entre 20 e 25 bilhões, talvez, embora com uma certa incerteza, né? Exato, é por aí. Mas aí que entra o interessante da análise, que é propor um olhar um pouco mais amplo, sabe? Ir além do resultado do trimestre ou só do ano que vem. O que é fascinante aqui é tentar separar o que é um problema talvez mais pontual do potencial de geração de resultado do banco em condições, digamos, normais, né? Pensando no longo prazo. E essa força mais estrutural parece que a gente vê nos números de participação de mercado, que são bem fortes, né? Os dados que a gente levantou mostram o banco com fatias bem grandes do bolo. 23% dos depósitos à vista, 21% da poupança, quase 30% dos depósitos interfinanceiros. É muita coisa. Sim. E no crédito, tem 21% do consignado e uma posição, assim, dominante no agronegócio, com metade do mercado. Metade. É impressionante, né? E ainda tem a gestão de recursos, a BB Asset cuidando de 1,7 trilhão de reais. Isso dá uns 24% do mercado de gestão. Realmente mostra uma base de negócios muito, muito sólida. Sem dúvida. E essa diversificação toda fica bem clara quando a gente quebra o resultado por unidade de negócio, né? Usando 2024 como referência, o segmento que é puramente bancário, ele gerou uns 23 bilhões de lucro naquele ano. E é esse segmento que deve sentir mais o baque da inadimplência agora em 2025. Ok. Só que tem outras partes do conglomerado que são muito relevantes. A BB Seguridade, por exemplo, contribuiu com quase 6 bilhões para o lucro de 2024. É uma operação que tem potencial de crescimento e costuma gerar bons dividendos, né? Até projeta um dividend yield, quer dizer, o retorno em dividendos sobre o preço da ação, entre 11% e 12% para os acionistas da própria BB Seguridade em 2025. Nossa, 11 a 12%, bem alto. Sim, muito por conta da força da BB Corretora e da Brasil Prev, que estão lá dentro. E ela tem a BB Assets, a gestora. Lucrou 2 bilhões em 2024. O crescimento dela é bem legal, saiu de uns 500 milhões lá em 2011 para 2 bilhões agora. E opera num modelo que chamam de asset light, sabe? Demanda pouco capital do próprio banco para crescer. Ah, interessante isso do Asset Light. Quer dizer que ela consegue crescer sem precisar de tanto investimento do banco. Exatamente, isso mesmo. E ainda tem os meios de pagamento e outros negócios, que também contribuíram, cada um ali com cerca de 2 bilhões em 2024. Então é bem diversificado. E aqui a análise traz um ponto que eu achei realmente interessante. Eles fazem um exercício de avaliação que chama atenção. Só a participação que o Banco do Brasil tem na BB Seguridade, eles avaliam em mais de 45 bilhões de reais. Aí pegam a BB Asset, aplicam um múltiplo que eles dizem ser conservador de 10 vezes o lucro e chegam nos 20 bilhões. Somando só essas duas partes, BB Seguridade e BB Asset, já dá 65 bilhões. Isso na época que fizeram a análise, era mais da metade do valor de mercado total do Banco do Brasil, que estava ali por volta de 110 bilhões. Pois é. E ainda falta considerar o valor do negócio bancário em si e dos meios de pagamento.
É impressionante. A mensagem central assim, que essa análise tenta passar é a importância de conseguir distinguir o ruído de curto prazo, essa questão da inadimplência no agro, do valor fundamental do conglomerado todo, né? A expectativa que fica implícita é de uma normalização, uma recuperação com o tempo. Para quem investe pensando num horizonte maior, de 2 a 4 anos, o potencial de retorno, segundo essa visão, seria bem significativo. A análise chega a sugerir que, naqueles preços que eles observaram na época, seria uma oportunidade, assim, bastante clara para uma estratégia de longo prazo. Quase um no-brainer, como dizem. Então, para a gente amarrar aqui o que a análise sugere. O Banco do Brasil está, assim, passando por um momento mais desafiador no curto prazo, né? Com a inadimplência no agro pressionando o lucro da operação bancária principal. Só que por baixo dessa dificuldade do momento, existe uma instituição com uma presença de mercado muito forte e com subsidiárias super valiosas, tipo a BB Seguridade e a BB Asset. E essas subsidiárias, segundo essa avaliação, respondem por uma fatia bem grande do valor total do banco, o que sinaliza um potencial importante para o longo prazo. É isso. Exato. Acho que é uma reflexão válida sobre como, às vezes, a percepção de risco que foca muito no agora pode acabar ofuscando os fundamentos que são sólidos no longo prazo. Ainda mais numa estrutura tão complexa e diversificada como a do Banco do Brasil, né? E você que está ouvindo a gente, qual a sua opinião? Que parte dessa análise te chamou mais atenção? Foi a força das subsidiárias, como a Seguridade e a Asset, ou foi mais o peso desse desafio atual que vem do agronegócio? Deixa seu comentário aqui embaixo para a gente saber. E claro, se você chegou até aqui e curtiu a discussão, não esquece. Curte o vídeo, confere se você já está inscrito no canal e ativa o sininho das notificações para não perder as próximas análises. Fica talvez um pensamento final para reflexão. De que maneira essa volatilidade de curto prazo, que muitas vezes é guiada por desafios de um setor específico, como o agro agora, pode paradoxalmente acabar criando oportunidades para quem consegue analisar a estrutura completa e o potencial de longo prazo de um conglomerado financeiro como esse. Lembrando, este conteúdo não é uma recomendação de investimentos. Um abraço e até a próxima!